da Santa Cruz, livrai Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor, continuando o nosso projeto de leitura mensal. Vamos pedir a presença do Espírito Santo, que Ele venha sobre nós, para que nós possamos, assim, deixar que a palavra do Senhor possa entrar em nossos corações e gerar frutos em nós. Vinde, Criador Espírito, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E a palavra de hoje, ela está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, onde vem dizer: Javé se apresentou e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: Fala que eu te escuto, fala que o teu servo escuta. São palavras do Senhor. E se a gente for pensar no que o Senhor quer falar para nós através desse versículo, quando ele chama Samuel e ele responde: Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Qual é a posição do servo de Deus diante do Senhor? É falar para o seu povo. E a palavra ela vem dizer que bem-aventurado aquele que ouve a voz de Deus. Então o Senhor está nos chamando assim como ele chamou a Samuel. Samuel, Samuel. Ele chama o meu nome, ele chama o teu nome. E nós temos escutado o Senhor nos chamar. Nós temos respondido ao chamado do Senhor. Nós precisamos responder a esse chamado. É preciso aprender a ouvir a voz para receber a coragem de enfrentar as coisas e renová-las dentro de nós. É preciso ouvir o Senhor, como fez Jesus naquela madrugada, após ter passado a tarde curando a sogra de Pedro, quando ele faz esse milagre naquela tarde, e aí ele faz uma sequência de milagres. E quando ele é chamado para voltar à mesma comunidade, ele preferiu seguir na evangelização. Então, quando os apóstolos chegaram para levar Jesus de volta, ele disse que não iria, porque ele iria para outra cidade. Ele iria dar continuidade à missão de evangelizar. O Senhor, ele não queria sucesso. Ele queria somente anunciar a boa nova. Ele queria fazer a vontade do Pai. Ele ouviu o chamado do Pai. E ele precisava anunciar. E os que vieram naquele momento, aqueles que estavam com ele, que puderam ver os milagres do Senhor, puderam ver os milagres que ele havia realizado e puderam ouvir a pregação da palavra, puderam participar da evangelização, puderam ver as curas que Jesus fez e puderam acompanhar para outros lugares. Então, ele seguiu para realizar a sua missão. E nós precisamos, amados irmãos, ouvir esse chamado. Nós precisamos estar atentos à voz do Pai que nos chama todos os dias. Nós precisamos continuar
esse projeto de salvação da humanidade, o projeto de evangelização, o projeto do reino de Deus. Nós precisamos estar atento, porque nós precisamos mudar o nosso coração, nós precisamos mudar a nossa forma de agir, o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar e deixar que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele nos conduza, que nós sejamos atentos, mas não somente atentos, mas também obedientes ao chamado. Que guiados pelo Espírito Santo, nós possamos fazer a vontade do Pai, que nós possamos ir aonde Ele mandar, que nós possamos ser missionário nesse projeto de salvação, que nós possamos acolher dentro de nós esse chamado e dizer, quando o Senhor nos chamar, fala, Senhor, que eu te escuto, e escutar a voz do Senhor e obedecer. Então, que nós possamos pedir hoje, através dessa palavra, que nós possamos dizer assim como Samuel disse, fala, Senhor, que eu te escuto. Que nós possamos pedir essa graça de escutar o Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Não somente escutar e fechar o chamado dentro de nós, mas assumir o nosso chamado. Assumir as consequências que virão do nosso chamado, para que encontremos a libertação do nosso coração, a libertação da nossa casa, a libertação de tantos que precisam de sentir o toque de Deus. Então nós precisamos, amados irmãos, acolher esse chamado. Acolha hoje esse chamado. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor por essa voz, para que você possa ouvir a voz do Senhor e não deixar passar despercebido quando o Senhor assim lhe chamar. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, esteja em cada coração. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas